Olá, sou Miguel, trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e estamos aqui no final da primeira semana de junho. Aconteceu algumas coisas nesta semana passada que tem impacto no nosso mundo de investimento e esta é uma retrospectiva desses eventos, dessas coisas. Vamos lá? Bom, a influência mais notável no mercado dos Estados Unidos esta semana foi o relatório de emprego de maio que saiu na sexta-feira, que mostrou bons ganhos e aumentou a confiança de investidores que a recuperação está continuando e acelerando de verdade. Ações dos Estados Unidos ganharam esta semana um pouco, não por muito, né? Ganhou tão pouco, porém ainda positivo, que esta semana vou incluir os centésimos de porcentagens. Algo que raramente eu faço. O Dow ganhou 0,65%, o S&P 500 0,61% positivo e o Nasdaq 0,47%, quer dizer, nem uma metade de 1%, porém positivo. Positivo. Uma indicação positiva da saúde do mercado global é que fusões entre empresas e aquisições estão em altas históricas pelo terceiro mês em seguida no mês de maio. Contribuindo a essa situação é a continuação de baixíssimos juros e ações perpetuamente, aparentemente, né, subindo. Ações sobem, pessoas dizem que deve ser o auge, agora é o auge, agora logo vai ser o auge, aí continua subindo, né? Também alguns setores do mercado, na verdade, têm se beneficiado da pandemia, estavam em posições favoráveis às condições inesperadas, né, que ninguém planejou. Vamos ver pandemia no mundo e vai dar caos no mundo e a gente vai ganhar. Não, estava bem posicionado, né, por acaso. Isto ou de preparo, né? Isto deixa eles capazes de adquirir ou fusar com outras empresas talvez menos preparadas. O valor desses negócios entre empresas durante os meses de janeiro até o fim de maio gira em torno de 2,4 trilhões de dólares. Nada mal, né? Nada de pouco, que é uma alta histórica. O valor em maio deu mais de $500 bilhão, só em maio, né? Mercados europeus, por maior parte mais altos, com a exceção de Espanha, que perdeu 1,5% esta semana. Da região propriamente dita, Itália teve a melhor semana ganhando 1,6%. Rússia ganhou um pouco mais de 2%. Istambul esta semana quase sempre volátil, foi nada. Nada de espetacular, né? Espetacular esta semana foi a Argentina, outro candidato por ser campeão de volatilidade. A Argentina ganhou 11,8%. Próximo positivo foi a Bovespa brasileira, ganhando 3,5%. Colômbia, que até que enfim teve uma semana positiva, ganhando 3,2%. Uma bela semana, sem dúvida, mas a luz da Argentina com ganho de quase 12%. O que mais você quer? Na região, só Chile que perdeu por 0,77% para incluir os centésimos. Da Ásia, mercados mistos na semana, pior foi Malásia perdendo 1%, enquanto Indonésia ganhou 3,7%. Notavelmente, a Austrália encerrou a semana em alta histórica, parabéns Austrália, g'day mate, tendo ganho 1,6%. Então, a Argentina, o ganhador do mundo esta semana. Na sexta-feira, Bitcoin, que faz poucas semanas estava indo rumo à lua, caiu quase 7% depois de uma subida grande na quinta-feira. Isso depois de um tweet de adivinhe quem? Elon Musk. É mesmo, né? Agora, Elon Musk está sob investigação oficial, não. Mas algumas pessoas estão dizendo, peraí, né? Algum supervisor do mercado de Bitcoin, de criptomoeda, não existe. É por isso, né? Elon Musk, ele pode manipular da maneira que ele quiser e não tem ninguém que possa dizer nada.
É coisa que vai enfrentar com esse Bitcoin, né? Essas criptomoedas. Então, o Elon Musk, ele estava falando de talvez desfazer todo o relacionamento com o Bitcoin. Ele uma semana ele tá favorável, ou mostrando alguns sinais de favorabilidade, né? E outra semana não, nada, ele nada quer com Bitcoin. Como frequentemente acontece, as outras criptomoedas seguiram na mesma direção da Bitcoin, só em movimentos ampliados. Bitcoin, enfim, perdeu mais de 35% do seu valor em maio. A queda tem decepcionado investidores que tinham a esperança de muitas outras grandes empresas seguiriam Tesla em aceitar Bitcoin como pagamento para os seus produtos e serviços, mas parece que não, né? Bitcoin tem perdido mais de 70% de seu valor desde suas altas de quase 65 mil dólares por moedinha digital no seu auge dia 14 de abril. Um mês e meio atrás. Só, né? 70%, gente. Bitcoin acabou ganhando um pouco essa semana, 3,8% positivo, encerrando a semana em 37.070 dólares. Momento... ia espirrar e foi embora. Parabéns para mim. Apesar de toda a queda, Bitcoin ainda permanece quase 28% positivo em 2021. Petróleo WTI dos Estados Unidos ganhou 5% essa semana para 69 dólares e 62 centavos e está mais de 43% positivo em 2021. A Brent Internacional ganhou, mas nem tanto, subindo 2,8% para 71 dólares e 61 centavos. Brent está 38,5% positivo em 2021. Ambos os contratos estão quase 80% positivo no último 12 meses. Já tem visto os preços, né? Tão pertinhos entre WTI e Brent, né? Brent é entre 69 dólares e 62 centavos e 71 dólares e 61 centavos. Quer dizer que menos de 2 dólares separando. Interessante, né? Brent está sempre um pouco mais caro, geralmente 5 a 8% mais caro que WTI, mas agora é menos de 3% de diferença entre os dois. Interessante isso. Será que um dia o WTI supera né? a Brent? Seria interessante isso. O OPEP e aliados se reuniram na terça-feira e divulgaram cortes em produção. Falando em manipulação preço, né? Divulgaram cortes em produção e previsões de reduções na oferta devido à recuperação da pandemia. Qual efeito você acha que isso vai ter no mercado? Claro que notícias dessas tendem a aumentar o preço. Ouro também tem ganhos ultimamente subindo 8%. É isso que vimos nessa semana, né? Aumentou o preço, é claro. Ouro também tem ganho ultimamente subindo 8% no mês de maio. Porém, metais preciosos perderam esta semana. Ouro baixando 0,6% para 1.893 dólares por onça Troia e prata baixou 0,5% para 27 dólares e 91 centavos. Pichinche, né? Minha opinião. Não, só tô brincando. Faça sua própria pesquisa. Na quarta-feira, a Reserva Federal divulgou planos de vender títulos corporativos. Interessante. E ETFs, né, fundos negociados em bolsa, quer dizer, ambos desses produtos adquiridos em 2020 como parte do plano de resgate da economia dos Estados Unidos pela Reserva Federal, né? Quer dizer, na realidade, o total não soma muito, é por volta de 15 bilhões de dólares, que no esquema grande das coisas não é muita coisa, mas a função da Fed, da Reserva Federal, a razão da compra inicial, se lembra, foi de boiar a valorização dessas empresas e ações. Então, houve pressão para baixo devido à pandemia, todo mundo em pânico, saindo do mercado, né? Pressão de venda.
E a Fed fez o oposto, como parte do seu plano de resgate, como falei, né? O fato que a Fed agora estará revertendo esta posição implica consenso de melhor saúde econômica. E siga o raciocínio agora, que por extensão, alguns investidores interpretam junto com outras evidências de inflação e tudo como aquecimento e talvez a atitude de logo aumentar a taxa básica de juro, que é tipo tirar brinquedinho de uma criança e vai chorar. Tipo, quando o anfitrião está começando a limpar, né? Talvez seja sinal de que a festa esteja quase acabando, né? Acabou a festa, gente, né? Pessoa, nem acabou, nem começou a acabar, né? Mas as pessoas estão pensando que agora tá vendendo em vez de comprando. Isso quer dizer que logo vai acontecer isso, que vai lidar a isso e tal. Pronto, né? Então, motivo de pânico é emoção, pura emoção que está dirigindo o mercado agora. Outra entidade agindo como se o dólar não tivesse tanto valor como antes é a Rússia, que continua a reduzir seu saldo em dólares desde as sanções econômicas de 2014, devido a quê? Em resposta à anexação da Crimeia por Rússia. E o mundo ocidental disse, eita, peraí, você não pode simplesmente apoderar-se de outro país, outra região de algum país alheio sem... Você não pode fazer isso, né? A Rússia está substituindo os dólares por euros, ouro e o yuan chinês. Verdade é que o motivo não é político também, não é puramente econômico, né? O Rússia não está dizendo, inflação, então vamos eliminar essa posição de dólares ou reduzir pelo menos que o dólar não é tão forte quanto antes. Não, é político, né? O mito querido pelos esquerdistas, pelo menos aqui nos Estados Unidos, é que a direita quer beneficiar os ricos ao custo dos pobres, pois nós odeiamos os pobres, nem ligamos com eles, só queremos, né, forrar nosso bolso, né? Que é longe da verdade, é falso isso. Portanto, a proposta da administração Biden é de aumentar impostos corporativos para financiar todos os programas sociais que eles gostariam de implementar. Grátis, tudo grátis, só dando governo, né, para viciar, né, o povo que deve se virar por si mesmo. Sim, vamos ajudar se é algum problema, mas para viciar e manter eles, né, que com isso que eles mantêm o voto dos que não estão prestando atenção, né, economicamente falando. O problema é semelhante a aumentos ao salário mínimo, né, que também os esquerdistas gostam muito. O custo sempre é repassado ao consumidor. É a mesma coisa, não vai ajudar nada, só temporariamente no início. Mesma coisa com impostos corporativos. Pense bem, não são as empresas que ultimamente pagam os impostos, são os clientes, né, os consumidores do produto ou serviço que terão de absorver esse custo, né? A empresa, para sobreviver, tem que manter uma margem de lucro, né? Então, se de repente fica mais caro para fazer esse serviço, o produto, então vai repassar esse custo ao consumidor. É lógico isso. Mas lógico, é algo que é meio perdido, né, no mente de algumas pessoas por aí. Enquanto a redução de impostos possibilita isso que os de direita acham que redução de impostos possibilita que empresas possam crescer, inovar, empregar ainda mais funcionários. Assim vem mais dinheiro, mais renda dos impostos menores. Dessa forma, isso que eu creio, pelo menos. Pois bem, Biden propôs aumentar impostos corporativos a 28%, porém, empresas então, vai dizer, especialmente as empresas recém-chegadas, recém-voltadas de outros países sob Trump, né, agora vão dizer, não posso, seria mais barato fazer o nosso trabalho em outro país, vão sumir de novo, aí acaba emprego, acaba esse dinheiro de impostos e tal.
Porém, ele quis aumentar esses impostos corporativos a 28%, porém reconheceu que não havia possibilidade desta proposta ser aprovada. Então, agora está moderando a 15%. Né, o outro lado está dizendo... negociação, né? Em resposta, a oposição está admitindo a possibilidade de aprovar mais aquela chamada infraestrutura proposta pela administração, que na verdade não é infraestrutura tradicional, como estradas e pontes, energia e tal, mas são programas sociais como creches e coisa dessa, né? Pois bem, Vladimir Putin da Rússia aprovou leis excluindo membros de chamadas organizações extremistas, né, de se candidatarem por posições governamentais, mas é claro que organizações extremistas não devem, né, fazer parte do governo, mas quem é que define extremista? Né? Na verdade é um golpe contra sua oposição para se manter em poder, onde já está por mais de 22 anos, né? Cara com cuca, né? Benjamin Netanyahu de Israel, falando em manter-se em poder há muito tempo, né? Parece perdendo seu posto da liderança depois de 12 anos em poder. Ele denunciou como perigoso esquerdista o movimento bipartidário da coalizão concorrente. Porém, seu rival Naftali Bennett já serviu como ministro de defesa, né, e reforçou sua posição de não tolerar a agressão dos palestinos. Não parece esquerdista isso, não. Mas talvez ele seja a figura na frente, né, da colisão. É bipartidário, né? Interessante isso. Governador da Flórida, Ron DeSantis, é alguém que muitos conservadores veem como possível segunda vinda de Trump, e ele fez outra conquista resolvendo uma luta contra empresas de cruzeiro, muitos que partem dos portos do estado de Flórida, né? Os cruzeiros, pelo menos partindo da Flórida, não obrigarão passageiros a serem vacinados contra Covid, que aqui nos Estados Unidos é questão política. Os esquerdistas querem fomentar pânico, enquanto os de direita normalmente estão dizendo, cara, é meio influenza forte, é gripe forte isso. Pena que pessoas estão morrendo, assim, vamos prevenir, mas não precisávamos paralisar a economia. Interessante os números de emprego chinês, quer dizer que Ron DeSantis, né, fique de olho nesse cara, que ele pode ser que ele é próximo presidente. Seria bom demais. Pena para a Flórida que teria que perder esse governador, né? Mas com certeza mais alguém bom poderia entrar para ele, pode nomear alguém bom para substituir. Interessante os números de emprego chinês, apesar de estar recuperando economicamente falando da pandemia, na verdade há mais funcionários sendo demitidos que empregado na China. Nos Estados Unidos, novos pedidos de subsídio de desemprego foram menos de 400 mil, pela primeira vez desde o início da pandemia em março de 2020. Porém, novas vagas de emprego em maio, por mais que fosse um bom número, saiu 17% menos da previsão de analistas, mas pelo lado positivo, mais que dobrou as novas vagas em abril. Então, está acelerando, está indo, né? Desemprego atual nos Estados Unidos está em 5,8%, que é melhor que os 6,1% em abril. Né, foguete, mas não é exatamente detonando, né, mas é bom, tá indo na direção certa. Cadeia de teatros nos Estados Unidos, AMC, continuou a apreciar, no momento é uma das ações de estreia, né, mas os prediletos, as pessoas estão negociando, ficou 140% positivo só esta semana. Mesmo que a AMC aproveitou da situação e revendeu 8 milhões e meio das suas ações, né? Ações estão altas, vamos revender. Ainda estava 2.850% positivo em 2021 e mais de 1.000% positivo nos últimos 12 meses. Impressionante isso, né? A recompra funcionou tão bem que a AMC divulgou, vamos fazer outra vez, né? Outra recompra, ainda melhor no próximo dia, ainda maior, quer dizer, no próximo dia. E isto não agradou o mercado e o preço caiu mais de 20%, mas até parece que é um Bitcoin, né? Essa reviravolta.
GameStop, o jogo continua. Outra ação com volatilidade viral que nem Bitcoin. Ganhou 6% na terça, mais de 13% positivo na quarta, mas daí caiu 8,5% na quinta e outros 3,3% na sexta, que ainda fica positivo para a semana, né? Permanece em 1.400% positivo em 2021 e mais de 6.200% positivo nos últimos 12 meses. Impressionante isso, né? Tesla menos volátil, mas passando por ondas de 10% entre pico e vala, motivo sendo consertos obrigatórios nos seus carros. Tesla permanece 15% negativo em 2021, porém 238% positivo nos últimos 12 meses. Então, os que vieram tarde à festa estão ainda chorando e se preocupando, né? Mas os que estavam aí no início ainda estão meio forrados, né? Europa divulgou planos de implementar um tipo de identidade digital que permitiria acesso a serviços públicos e particulares também, com acesso à sua conta bancária, maneira de pedir empréstimo, retornar a declaração de imposto de renda, pedir ingresso à faculdade, tudo disponível através desta identidade que reside em carteira ou cédula, né, digital, cédula de plástico ou de papel no seu bolso, não na sua carteira, mas em seu aparelho celular. Interessante isso, tem outras implicações, né? O Walmart, o maior varejista no mundo, empregando 1,6 milhões de pessoas só nos Estados Unidos, dará celulares Samsung a 50% dos seus funcionários. Isso para padronizar comunicação e melhor administrar horários de trabalho. Quiser trabalhar por aí, tudo bem, né? Que vai ganhar um celular grátis. A pergunta na mente de muita gente depois que hackers interditaram o petroduto dos Estados Unidos, causando muito caos por aqui, foi se isto conseguiram, né, o que mais podem fazer. Pelo menos uma parte da resposta foi revelada esta semana quando o processador de carnes JBS, que é, se não soube, uma multinacional brasileira, maior processador de carne bovina no mundo e responsável por 20% da carne dos Estados Unidos, foi atacado pelos hackers, afetando produção tanto na América do Norte quanto na Austrália também, onde cessou toda a processamento, né? De novo, evidência aponta a hackers russos. Google é foco de investigação antitrust, de novo na Alemanha, na grande notícia, que já aconteceu muitas vezes, né? E, enfim, eu sempre digo, né? Cuidado por aí, gente, cuidado por aí. Se quiser utilizar o aplicativo WeChat, que não é WhatsApp, é WeChat, mas é o WhatsApp chinês, né? Equivalente chinês de WhatsApp, WeChat, né? Cuidado por aí, pois algumas atividades foram determinadas indecentes. Então, de agora para frente, não pode aparecer só de biquíni. Eu não vou fazer isso, né? Só de toalha ou só de lençol. Não pode, né? Não pode meter dedo no nariz. Não pode dar palmadas ou chineladas em alguém. Nem mostrar tatuagens. Mas, acima de tudo, nunca colocar cueca na sua cabeça. O que eu fazer agora? Eu sempre faço assim, colocar cueca na... Você sempre me vem, né? Colocando cueca na... Ei, China, tá me ouvindo por aí, né? Você quer saber da resposta americana a esta proibição? Cuidado por aí, agora eu vou ser banido por China. Eu sou tão triste, né? Até semana que vem, gente. Tchau.